A espiritualidade, aqui a gente não vai falar de religião, né? Mas é aquilo que você tem que buscar, o que está dentro de si mesmo, né? E isso fala bastante no filme. E isso a maioria das religiões falam também, né? De você ter o teu momento de buscar dentro de si, né? A tua espiritualidade. Duas outras frases que eu acho que cabem aqui. Às vezes precisamos buscar o tipo de cura e paz que só pode vir da solidão. Até no cristianismo, né? Existem várias passagens dos desertos, né? Então até no cristianismo se vê, até não, inclusive no cristianismo se vê muito isso, né? Da busca interior, né? De você ir um contato direto com o teu Deus, né? Com a tua espiritualidade, um contato mais profundo. E isso tem relação com o silêncio, que a gente acabou de falar, é que silenciar a poluição sonora, digamos assim, as excessos de informações. Então, às vezes, a gente tem que buscar dentro de si. Que até gravei um outro vídeo, mas isso bem mais anterior, no início da pandemia, sobre a solitude, né? Que não é ser sozinha, né? Mas estar bem consigo mesmo e buscar essa solitude, essa paz consigo mesmo, que daí o Doti Farnente inclui tudo isso, né? E outra frase que eu acho bem bacana, mais ou menos desse trecho, é que seja gentil consigo mesmo quando estiver aprendendo coisas novas, né? A sociedade, é que eu tô culpando a sociedade, mas na verdade a culpa não é da sociedade, é da nossa visão e de como a gente comporta perante ela, né? Nos força a velocidade, alta potência, tudo é alta resistência, alta disso, e às vezes o que a gente precisa é curtir o caminho. Muitas vezes a gente foca muito no destino e não curte o processo, não curte o caminho. Às vezes preparar uma festa é mais gostoso até do que a própria festa, porque na festa a gente tá nervoso, tá preocupado com o convidado, com isso, aquilo. Então, e a viagem, eu amo viajar de carro, né? Então é ver as paisagens, ver os planaltos, ver as montanhas, ver a natureza, as flores, o mato que nasce do nada. Então a gente deixa de, querendo focar só no resultado, a gente deixa de curtir o processo, que é tão importante quanto. Então seja gentil consigo mesmo enquanto estiver aprendendo algo. Então vai curtindo o teu processo, seja o processo do comer, seja o processo do rezar, ou seja o processo do amar. E os dois óleos que eu escolhi aqui são dois blends das emoções. Dois eu já mais ou menos citei, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais que eu citei na live passada, né, que a gente falou sobre as emoções. O primeiro, esse aqui eu tenho usado bastante para dormir. Agora é o meu óleo do sono, que é o PIS, o nosso óleo da paz. Então ele vai provocar em você sensações de coragem, deixar você mais composto, então buscar essa paz, tá? Consigo mesma. Ele também ajuda a equilibrar quando você estiver mais nervosa, irritabilidade. Ele também é um excelente apoio para, se vocês conhecerem alguém que estão passando por situações alimentares, como a anorexia. Então, as situações alimentares nesse sentido. Então, ela ajuda a trazer essa sensação de equilíbrio. Ajuda realmente a trazer paz. E ele tem um cheirinho muito agradável. Então, ele é bem reconfortante. Então, se você está precisando, está muito irritado, está precisando um pouco mais de paz, esse seria um óleo ideal aí para você. E esses que são os blendzinhos, eles são legais para usar tipo perfume. Então, até fiz um post hoje, qual a emoção que você está escolhendo hoje, né? Assim como a gente colocou aqui, escolha seus pensamentos como escolha suas roupas. Qual é a emoção que você está precisando potencializar no dia de hoje? Então você pode usar os aromas para isso. E não é nada esotérico, é fitoterapia, né? Fitoterapia concentrada. Então é usar realmente os benefícios da natureza para isso, tá? E o outro, que é o meu óleo da pandemia, desses momentos emocionais, o Balance, que eu já usei também para dormir, mas agora eu tenho usado mais de dia, tá até no meu difusor aqui do ladinho, se vocês estão vendo uma fumacinha do difusor. O Balance, por que eu tenho usado bastante? Ele tem um apoio bem legal nas fases de luto.
E aqui no Comer, Rezar e Amar, não deixa de ser 3 lutos, né? O luto, primeiro, da decisão do ano sabático, o luto de se despir do seu conhecimento para ir para conhecer coisas novas na Itália, depois se despir novamente para poder ir para a Índia e buscar essa espiritualidade, e depois se despir novamente para aprofundar mais ainda na parte da Indonésia. Tá? Então o Balance, ele ajuda muito nesse apoio em situações de luto, tá? Que a gente já falou também em outras situações. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, vejam lá busca no IGTV as lives anteriores. Então ele ajuda a trazer estabilidade, provoca estabilidade, ajuda a centralizar suas emoções, apoio de estresse, ansiedade, medo, luto. Então, se essa é a situação que você está buscando controle, esse vai ser teu auxílio perfeito. E agora o Amar, daí pega um pouquinho na minha vida pessoal, né? Porque o amar não é simplesmente amar o outro, né? O amar é a busca de amar a si mesmo, né? E aqui, uma das frases que chama atenção no filme equilíbrio não é deixar ninguém te amar, menos que você mesma, tá? Então, você o amar não é você buscar, o equilíbrio não é você buscar uma pessoa que te ame mais do que você mesmo se ama, né? Talvez a gente tenha interpretado errado algumas versões da metade da laranja, tampa da panela. Eu acho que no relacionamento entre duas pessoas, e não falo nem só homem e mulher, ou mãe e filho, ou de amizade, ele é um complemento, mas não é um complemento em si, mas são duas pessoas inteiras que se juntam num propósito, né? Quando a gente fica buscando cobrir as nossas falhas ou o que nos falta no outro, não tem equilíbrio. Precisam ser duas pessoas que estejam inteiras em busca do mesmo propósito, né? Então aí, para um amor sadio, para um relacionamento sadio, seja fraternal, seja realmente amoroso, como a gente vê, uma paixão, ele precisa ter essa consciência do auto-amor, a busca do auto-amor, para depois poder... a gente precisa estar curada para curar, a gente precisa estar bem para proporcionar o bem. A gente consegue dar aquilo que tem, né? Então, se a gente não tem amor, a gente não vai conseguir buscar. Então, acho que aqui, talvez um pouco diferente não, porque só o finalzinho lá que tem um relacionamento bem profundo, né? Mas ela busca muito esse auto-amor também, né? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E os olhos que eu escolhi também, eu já vou falar sobre eles. Outra frase do filme que também nos convida a esse raciocínio. Se está buscando a pessoa que mudará a sua vida, olhe no espelho e a encontrará. Então, quem pode mudar a sua vida é você mesma. Tá? É as suas decisões, é as suas escolhas. E as nossas escolhas nos trazem causas e consequências, tá? Então, busque aí se olhar mais. Aproveite esse momento de isolamento que nos provoca a solitude para se entender, para se respeitar. Seja gentil consigo mesmo, como a gente já falou, e poder se encontrar. E daí, agora falando um pouquinho dos olhos, e depois eu entro na frase final, que na verdade é uma das frases que fala no início do filme e no final do filme. Uma palavra, né, nem uma frase. E eu escolhi os 2 olhos, Paixão e o Whisper, tá? Esses 2, assim, são os meus perfumes. Os que eu mais uso no dia a dia, né? Dependendo da emoção que eu tô querendo provocar um pouco mais naquele dia, tá? O Passion, ele é um óleo que vai provocar em vocês um instinto de espontaneidade, de ousadia. Ousadia no sentido de te provoca a ir mais além, tá? Te provoca novos caminhos. A Passion por si mesma também, então isso... ela traz também a parte afetiva, mas traz a paixão por si mesma. Então ajuda também a apoiar quem tá com o controle da libido, seja êxtase, né, o equilíbrio da libido,
Também apoia memória, né, concentração, apatia, então te faz buscar sentimentos mais profundos. Apoio também na TPM, na menopausa, tá? Então é um óleo que vai te provocar situações de amor. Amor ao próximo e amor a si mesmo também. E por último, e ele tem um cheiro muito importante, assim, antes de passar para o próximo, um dos óleos que compõe ele é a parte das rosas. E eu, com a minha história, tenho uma história profunda com rosas, com esse perfume de rosas, né? Tanto que eu, na época que eu tava com a cozinha aberta, a cozinha industrial aberta, eu tinha um canteiro de rosas comestíveis que eu usava para enfeitar os pratos. E também fazia o chá de rosas, a água de rosas para alimentação. Então eu tenho essa história muito profunda, a imagem das rosas também, inclusive fazia parte da minha marca, da minha logo, da empresa, a rosa. Então eu lembro traz também a parte afetiva das minhas avós com rosas, né, que elas gostavam disso. Então uma eu lembro muito que gostava muito da vermelha, né, mas enfim, traz uma profundidade muito grande do histórico. Então o cheiro de rosas para mim, ele me traz emoções muito positivas, então também por isso que eu gosto dele. E o Whisper, o último olhinho de hoje que a gente vai conversar, deixa eu ver aqui, é um outro blend, e esse blend ele se torna especial porque ele reage com a química de cada pessoa que for usar. Então o cheiro que eu sinto vai ser diferente que o cheiro que vocês sentem. E isso que é mágico, o cheiro que você sente no vidro é diferente quando você passa na pele, tá? E inacreditavelmente, falando de amor, falando de paixão, ele me remete ao cheiro do primeiro perfume que eu ganhei. Olha, vou até confessar alguns segredos passados aqui. Do meu primeiro namorado, isso lá com 18 anos, um pouquinho de tempo, né? Alguns bons anos aí passados, né? 22 anos atrás. E eu ganhei um perfume dele, um perfume da Chanel, e aquele perfume eu tinha, assim, usava em ocasiões muito especiais, porque era o primeiro perfume importado que eu tive, então trouxe essa afetividade. E por incrível que pareça, pra mim, quando eu passo na minha pele, eu sinto aquele mesmo perfume. Então traz aquela ligação afetiva. Foi um relacionamento muito legal, muito profundo. Eu amei, fui amada, muito. Não estamos juntos hoje, mas foi algo que eu aprendi muito, amadureci muito nesse relacionamento. Foi um relacionamento longo, foram mais de 8 anos juntos. E traz muito essa ligação. E por sorte, foi um relacionamento que, apesar de ter terminado, deixa uma raiz muito positiva. Então ele traz essa mesma sensação. Para mim, traz também os pensamentos da época de jovialidade, né? Sonhos da época também, então me remete a isso. Você vai só você provando, experimentando para saber qual a emoção que ele vai ser mais provocativo em você. Um pouco diferente do Passion, ele vai te ajudar. Ele tem também um cheiro doce, mas ele vai te provocar a doçura, né? Vai trazer sensações reconfortantes e calmantes. Tá? Então ele vai te trazer um pouco mais, também um pouco de paz aí. Porém, ele também ajuda no equilíbrio da libido, tá? Então ele ajuda as duas coisas, ajuda no equilíbrio de ondas de calor, tá? Ajuda a trazer a calmaria, né, em situações de raiva. Ele te provoca autoexpressão, criatividade e equilibra o teu orgulho, tá? Então ele provoca a busca da tua autoimagem positiva, o Whisper, assim. Esses dois óleos, esses dois blends, assim, eles são um ótimo apoio emocional para as mulheres. Ajuda também os homens, mas assim, são dois amigos das mulheres, tá? Então, o lado feminino, ele é bem positivo, esses dois óleos, então usem e abusem, que ele só vai trazer bem para vocês. O Whisper, agora eu troquei pelo o óleo da Paz, o mix da Paz, mas o Whisper até uns 15 dias a mais era meu óleo noturno. Eu passava no pulso e eu dormia com o pulso, então eu dormia sentindo esse cheiro e ele trazia esse conforto pra mim, tá? Mas tem gente que usa de dia, tá?
Você pode pingar tanto um quanto o outro no umbigo, de noite ou de dia, tá? É para a parte também hormonal, ajuda um apoio aí. Então são 2 óleos bem bacanas para a parte emocional, principalmente feminina, tá? E aqui, falando um pouquinho também de a gente só pode buscar outra pessoa depois de completa, né? Aqui é uma autoanálise também dos nossos relacionamentos. E aqui não falo, novamente, de todos os tipos de relacionamentos, né? Quantas vezes a gente se anula para caber no mundo dos outros, voltando lá no início da live, né? Então, nos faz um convite, esse filme também, então quem não assistiu ainda o filme, vale a pena, e pegue o que faz sentido para você do filme, né? Para mim pode fazer sentido coisas diferentes, e para você pode fazer sentido coisas que eu nem coloquei aqui como tão importante. Mas assim, a busca do autoconhecimento é bem importante, e a busca de você buscar o teu equilíbrio, de caber no seu mundo, né? Que quando a gente busca fazer tudo pelo próximo e acaba anulando a si mesmo, muitas vezes a gente perde a paz, a gente perde a tranquilidade, provoca sentimentos não tão benéficos, nos provoca excesso de futuro e excesso de passado, né? Depressão e ansiedade, né? Então, aprender a dizer não para os outros e para a gente mesma é muito benéfico, né? Vai trazer esse equilíbrio do nosso comer, do nosso rezar e do nosso amar. E aqui a frase final, né? Uma das frases das cenas finais, mas também é uma das primeiras frases ou palavra, nesse caso, lá do início da Itália, né? Que é o attraversiamo, que ela aprende essa palavra e ela adotou como a palavra desse ano sabático dela, e ela repete essa frase no final, que daí vocês assistam lá para ver os motivos disso. E é atravessar de um lado a outro, é mudar. Então, talvez essa é a frase do ano sabático, a palavra do ano sabático dela, mas podemos colocar aqui como a palavra desta live, né? O que você precisa atravessar? O que você precisa mudar? Qual é a ponte que você precisa ligar de um lado ao outro, né? E às vezes, pelas incertezas, a gente o outro lado pode ser até mais favorável, mais benéfico do que onde a gente está. Mas pelas incertezas, pelos medos, a gente se aprisiona, muitas vezes em situações que não são tão confortáveis. Então, para vocês, fica aí o convite, attraversiamo. Atravessem os desafios da sua vida. Às vezes também, o attraversiamo pode ser voltar. Você foi para um destino e que identificou que não era exatamente o que você esperava. O voltar também é o atravessar, tá? O mudar, o retroceder, a gente tem o hábito eu falo comigo mesma, mas eu falo assim que eu vejo constantemente as pessoas, o hábito de não voltar atrás por orgulho, né? Que tem até o óleo do orgulho aqui que a gente falou, né? Então, o orgulho muitas vezes também nos aprisiona, nos impede de voltar, né? Errei, vou consertar, seja gentil consigo mesma, errou, não tem problema. O que podemos fazer para consertar, né? Então, esses óleos emocionais aqui que a gente falou hoje, eles vão ajudar vocês, dar um apoio a vocês nesse processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Agradeço muito pelos comentários. Eu fui vendo aqui alguns comentários aqui de vocês falando, tá? Eu não consigo responder todos vocês, como a live desta vez eu estou sozinha, então se eu for respondendo eu vou me perdendo, mas se tiver alguma pergunta aí agora, que eu tô com um pouco mais de atenção, eu consigo responder para vocês. E eu já faço o convite, a partir da próxima semana nós vamos mudar a data dos nossos encontros aqui, tá? Vai deixar de ser as quartas-feiras e eu vou fazer um preparatório justamente para a live final dessa série, que vai ser no dia 11 de maio, no dia do meu aniversário. Eu vou iniciar o dia do meu aniversário com uma live com vocês, contando a minha história do açúcar, tá? Da compulsão do vício do açúcar,
como ele se instalou. Então, é um convite até para outros tipos de vícios, outros tipos de compulsões, para vocês analisarem. E como eu estou vencendo ele, entendeu? Então, eu gostaria muito de já antecipar a live final dessa série, que vai ser no dia 11 de maio. Mas na próxima semana vai ser uma live super especial, vai ser um collab com a queridíssima Dani Kaiser. É uma menina linda, super inspiradora, vai trazer muitas mensagens positivas para vocês, para nós. E nós vamos estar conversando um pouquinho das sensações, talvez, poderia dizer assim, né? A gente acaba falando um pouquinho em todas as lives assim, mas o olfato, o paladar, a visão, a audição, o que isso vai nos influenciando nos nossos dias e como a gente pode utilizar das melhores maneiras. Vai ter muita coisa boa ali, não vou contar muito para vocês poderem assistir, tá bom? Se vocês gostaram e lembraram de alguém nessa live, manda depois, a live vai ficar salva no IGTV, compartilhe com pessoas que você acha que pode, de alguma maneira, ser beneficiada com essa conversa de hoje, tá? Agradeço muitíssimo, e aqui um cumprimento que se faz muito na Índia, né? Quem tem esse tipo de cultura, o Namastê. O Namastê é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, que o teu íntimo esteja sendo cumprimentado pelo meu. Então, que o meu amor chegue até você e o seu amor chegue até mim. Então, é uma troca de tudo que há de positivo, de melhor em mim para vocês. Gratidão imensa e até a próxima.